Hello, povo lindo e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você hoje seja marcado pelo Senhor, seja impactado pela palavra do Senhor, não porque sou eu que estou aqui, mas que eu possa ser usada, inspirada pelo Espírito Santo para que você seja ministrado pelo Senhor. Amém? E esse texto que eu quero falar com você hoje aqui na Bíblia é um texto muito lindo, um texto muito rico em detalhes, um texto que mexe muito comigo todas as vezes que eu leio. E eu espero que a sua expectativa seja grande para esse texto, para essa palavra que o Senhor quer falar com você. E esse texto fala sobre vida. Talvez na hora que eu ler, você começar a ler, você não vai entender, mas o final da história você vai ver o quanto a vida é preciosa, o quanto o Senhor Jesus te ama, o quanto ele te quer bem, o quanto ele quer cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Bora lá ler comigo? Se você tem sua Bíblia aí, pega ela e vamos ler o que está escrito em Ezequiel, no capítulo 37. O título desse texto fala assim: A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Só para vocês entenderem, esse aqui quem está falando é o profeta Ezequiel. E ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para que esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: Assim diz o Senhor seu Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre os mortos para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Amém? Talvez hoje você olhe para a sua vida dentro dessa história e só veja um vale de ossos secos. Talvez os seus olhos naturais está vendo só isso. Situações mortas, sonhos esquecidos, enterrados, promessas que foram esquecidas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus ainda está perguntando o mesmo que ele perguntou ali para o profeta Ezequiel: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Você pode repetir essa frase comigo e falar o seu nome. Eu vou falar o meu e você fala o seu. Stephanie, é o Senhor te perguntando: Stephanie, poderão viver esses ossos? E qual seria a sua resposta para o Senhor? A resposta não está no que você sente, no que você, está vendo, mas no que você profetiza. Nós vimos ali nessa passagem várias vezes o profeta Ezequiel profetizando sobre esses ossos. O cenário do impossível está ali bem colocado, não é verdade? E o profeta é levado a um vale, cheio de ossos sequíssimos ali. E, como eu disse, esses ossos secos representam também a ausência de esperança, uma morte prolongada, algo que já não tem volta aos olhos humanos, talvez uma doença, não é verdade? Muitas vezes, Deus nos mostra o cenário do impossível para provar o poder da sua palavra na nossa boca. Deus não te leva ao vale para te enterrar.
Ele te leva no vale para te usar como um profeta dele aqui na terra. E existe um poder ao a gente abrir a nossa boca, existe um poder muito grande nisso. Em Ezequiel 37, no versículo 4, ele fala: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O milagre não começou, né, com um movimento, com barulho, mas com uma palavra liberada através daquele profeta. E talvez hoje você precisa fazer isso, você precisa se posicionar e parar de olhar para esse cenário morto, para esse cenário, né, de desesperança, de depressão, de tristeza. Você precisa parar de olhar para esse cenário e começar a liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Profetizar não é você buscar uma positividade diante da situação, mas é você falar em concordância com o céu, profetizar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando nós oramos a Bíblia, nós não corremos risco de fazer orações que não vão chegar até Deus. Então, se você não consegue orar com suas palavras, talvez você vai falar: Stephanie, mas como que eu vou fazer isso? Pegue a sua Bíblia, leia esse texto de novo e aonde Deus fala com Ezequiel, coloca o seu nome e começa a profetizar. Começa a imaginar ali esse cenário, a sua vida, do jeito que está, e começa a profetizar, começa a liberar a palavra. Eu declaro sobre essa depressão, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro vida do Senhor. Essa morte na minha alma, eu declaro vida de Deus na minha alma, no meu espírito. Você precisa abrir a sua boca e profetizar. Amém? Quando você libera a palavra de Deus, o ambiente responde, você muda. O vale não muda quando você chora. Se você só ficar chorando, lamuriando, o vale muda quando você abre a sua boca, se posiciona como um homem e como uma mulher de Deus e profetiza diante dessa situação que você está vivendo. E a obediência, ela gera vida em nós. E Ezequiel não disse o que ele queria, né? Ele disse o que Deus mandou ele fazer. E muitas vezes nós queremos declarar com a nossa boca aquilo que nós queremos. Mas o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Então é preciso que nós, diante dessas situações que nós vivemos, nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, a minha vontade é essa, mas qual que é a sua? E primeiro veio, né, aquele ruído. Imagine aquele barulhão de ossos, né, se juntando, se unindo ali, e vieram depois os tendões, depois veio a carne com a pele, mas ainda não havia fôlego. Ainda não havia vida naquele momento. E muitas vezes nós queremos fazer a parte de Deus. Deus falou para o profeta Ezequiel profetizar. Ele não precisava pôr a mão em nada. Deus poderia ter falado para ele naquele momento: pegue os tendões, comece, né, a juntar aí, junta os ossos. Deus poderia falar isso para ele e, consequentemente, Deus ia dar esse poder para Ezequiel fazer. Mas Deus quis mostrar para Ezequiel que o poder está nas mãos dele e que ele pode fazer, que ele pode dar vida. E é isso que o Senhor quer te mostrar. Talvez você hoje quer pegar essa situação e tentar resolver com suas mãos. Ou você não quer entregar para Deus de fato e de verdade. Mas deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor juntar os ossos com os ossos, deixa o Senhor gerar vida nisso que está morto dentro de você, na sua alma, no seu espírito. Às vezes, você começa a profetizar e as coisas parecem ser apenas se arrumar, começa a ajeitar, na é verdade? Porque diante dos olhos daquele profeta, eu imagino que na hora que começou a juntar tudo, ele tá, e aí, juntou tudo, tem pele, mas não tem fôlego. E muitas vezes a gente pensa assim também. Ah, parece que as coisas ajeitou, mas eu ainda não vivi o milagre. Mas o milagre, ele ainda não está completo. Ele ainda está por vir. E só quando o Espírito entrou, eles se tornaram um exército. E é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele quer
um soldado do exército dele. Ele quer te levantar. Ele te ama. Você sabe disso, você sabe que o Senhor te ama, que Ele tem cuidado da sua vida, que Ele tem te sustentado, mas Ele quer que você profetiza. Abra sua boca e comece a profetizar, ao invés de murmurar, de ficar triste, de chorar diante dessa situação. Senhor, eu me coloco de pé como um soldado do Senhor e começo a declarar sobre esse vale de osso seco que eu estou vivendo. O Espírito do Senhor, porque é o Espírito que traz vida. Então eu declaro vida sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha alma. Já começa a declarar isso aí na sua casa e nesse lugar que você está vendo esse vídeo, na sua mente. Senhor, a minha mente é tua, a minha mente tem vida do Senhor. Todos os meus pensamentos precisam ser os seus pensamentos. Não pare de profetizar no meio dos processos. Muitas vezes, no meio do processo, nós desanimamos. Imagina se Ezequiel tivesse desistido. Ele não ia ver esse milagre enorme que o Senhor fez diante dos olhos dele, né? E onde você precisa profetizar hoje? É sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde emocional, sobre a sua vida espiritual, sobre essa depressão, sobre essa luta que você está vivendo com seus filhos. Aonde você precisa profetizar? Se você não sabe, peça ao Senhor para que Ele te mostre. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então a sua boca tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Vai depender do que você tem liberado na sua casa, na sua vida, sobre a sua casa. Entendeu? Então, Deus está levantando pessoas que não apenas oram pelo impossível, mas que se levantam para profetizar sobre ele. O Espírito está perguntando: poderão viver estes ossos? Então levanta sua voz. Profetiza a esperança, profetiza a restauração, profetiza a vida, porque o vale não termina em morte, o vale termina em um exército vitorioso. Oh, glória a Deus! Eu declaro isso sobre a sua vida, eu profetizo vida do Senhor, amor do Senhor te envolvendo, graça de Deus, honra de Deus sobre a sua vida. O amor perfeito dele te envolvendo e o espírito dele trazendo vida a essa tristeza, a esse desânimo, trazendo alegria, trazendo a paz que excede todo entendimento e a vida dele sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Essa palavra que eu queria falar com você hoje, que eu queria deixar para você hoje. E se você acha que outras pessoas também precisam ouvir, compartilha com essas pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative aí, né, o sininho para que quando chegar, né, quando eu subir os vídeos, esses vídeos possam chegar até você com mais facilidade. E se você foi ministrado, edificado através dessa palavra, escreve aí nos comentários: eu vou profetizar no meu vale. E me conte depois a experiência que você teve diante disso, diante das suas palavras, do que você liberou e o que mudou, se o ambiente mudou, se a sua vida mudou, se realmente gerou vida no seu coração, se hoje você está triste e no final dessa palavra você já está com seu coração alegre, você já está com uma expectativa diferente daquilo que você quer viver, dos seus sonhos, dos seus projetos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde sua vida, sua casa, sua família. Seja abençoado, seja abençoada e profetize, profeta do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço apertado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.